Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico e estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. Seja bem-vindo, deixe seu like, isso ajude-nos a propagar essa ideia. E inscreva-se, que toda semana estaremos enviando vídeo e novidades para vocês. E hoje eu vou falar sobre um óleo, né, que é o ômega 3, tão importante para o nosso dia a dia. Entender que as relações entre ômega 3 e ômega 6 é muito ruim no nosso dia a dia, devido à nossa alimentação, alimentos processados, o tipo de óleo que você cozinha, né, que você consome, e aí a gente vai começar a entender como isso está sendo prejudicial e inflamatório, essa diferença de relações, esse desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, para o nosso processo fisiológico, promovendo infecções, alterando a nossa parte imunológica. Tá? Então, isso nós vamos discutir tudo na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui as imagens para vocês, né, sobre a aula. Tá? Hoje nós vamos se atentar a ele, eu vou dar as dicas depois, qual que é o de melhor qualidade, como que você faz um teste para saber será que ele é de boa qualidade ou não, esse ômega 3 que eu estou utilizando, né? Aqui é para nós entendermos uma tabelinha, a diferença dos ômegas, os principais é o 3, o 6 e o 9. O ômega 3, ele é representado pelo EPA e o DHA e o ALA. Então, quando eu colocar EPA, né, que é o eicosaminopentóico, né, e o DHA, né, que é o docasa-hexa-ecóico, né? Então, assim, normalmente não vão ficar falando o eco penta-ecóico, o docosa, não vamos. Nós vamos falar EPA e DHA. E essa relação é importante para nós entendermos, porque isso que é importante quando você comprar o seu ômega 3, tá? E o ômega, e aqui o ALA, né, que é o ácido alfa-linoleico, e tem o ômega 6 e o ômega 9, que é o linoleico também. Então, assim, ele é poliinsaturado, o ômega 9 é monoinsaturado. Essencial é assim, o organismo produz ou não produz, não é? A função que ele tem, o ômega 3, é uma função anti-inflamatória e pró-inflamatória. Então, aqui já é legal a gente começar a entender que lá no meio da aula eu vou explicar esses mecanismos de anti-inflamação do ômega 3 e vou explicar os mecanismos de inflamação do ômega 6. Essa relação deveria ser 1:1, no máximo 1:3. A nossa hoje está 1:20. Então, nós estamos muito mais inflamados com relação à nossa alimentação e o ômega 6 do que não inflamados aqui, né? Outro detalhe, o ômega 3 pode ser obtido facilmente pela alimentação? Não. E o ômega 6? Sim, e muito. Vamos ver o tipo de óleo que usa, a cozinha, os alimentos processados, fast food e tudo mais estão lotados de ômega 6. E olha aqui que eu disse, o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Ele leva um processo inflamatório aqui. E a fonte? Peixes, crustáceos, algas, quinoa, nozes, é muito bom o ômega 3. E o ômega 6, olha lá. Quem cozinha aí com óleo de soja, de milho, canola, girassol, o canola é melhor que o girassol? Gente, vamos resumir, nenhum serve. Se você quer cozinhar com algum óleo, eu desaconselho utilizar óleo, mas se você quer, utilize o óleo de coco, tá? Então, aqui nós vamos entender essa relação, né, do ácido linolênico, o ecapentóico, o ecasaminopentóico, o docasa-hexenoico. Então, assim, são todos poliinsaturados, são chamados essenciais porque nem sempre são sintetizados pelo corpo e ele auxilia na diminuição do triglicérides e do colesterol ruim. Poxa, peraí, tá, me falaram que o triglicérides é uma gordura, quer dizer, então você está falando que eu vou comer gordura, um óleo, e eu vou diminuir meu triglicérides? Sim, triglicérides é uma gordura, porém, sabe o que aumenta o triglicérides? Não é gordura. O que aumenta o triglicérides é carboidrato simples. Pão, bolo, rosca, pizza, macarrão, lasanha. Isso aumenta o triglicérides. Né? Não é a gordura, como se acham muitas pessoas, que aumenta o triglicérides. O colesterol ruim, a gente fala ruim aqui entre aspas, porque o LDL, nós temos 11 tipos de LDL. Então, nós temos o LDL de alta densidade, de baixa densidade. Qual que é o ruim?
É o de alta densidade, porque ele dura de 3 a 5 dias. O LDL de baixa densidade, ele dura de 1 a 3 dias, então esse não é tão ruim. Agora, o de alta densidade, que dura mais no nosso sangue, ele é ruim. E alguns trabalhos falam que pode aumentar o HDL, mas eu não passo o ômega 3 com o objetivo de aumentar HDL. Tá? É um outro objetivo que a gente usa o ômega 3 e nós vamos ver no decorrer da aula. Tem-se tido muito estudo com relação ao ômega 3, o grupo Cochrane é muito bom, eles pesquisam muito, né? E já tem trabalhos envolvendo aí mais de 100 mil pessoas. O ômega 6, então o que ele está associado? Eu não falei que ele é inflamatório? Então, olha o que o ômega 6 causa. Essas são as referências, tudo que está em vermelho são os trabalhos. Quem quiser, digita e vai pesquisar. Mas, risco de obesidade, adiposidade com circunferência, ou seja, engordar, risco de doença cardiovascular, risco de câncer de mama, transtornos do humor, problemas cognitivos e Alzheimer, alterações da função de memória, associada nesses trabalhos câncer de próstata, asma infantil, degeneração macular na retina, principalmente no idoso, densidade mineral óssea. Então a gente começa a ver os vários problemas que está no ômega 6 e nesse desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Sendo o ômega 6 inflamatório, se ele inflama, então aumenta a obesidade, a adiposidade, doença cardiovascular, a incidência de alguns tipos de tumores. Então, o paciente está inflamado. Então, essa relação nós vamos ter que modificar na nossa dieta e ingerir o ômega 3. Né? Muitas vezes a gente não consegue ficar livre do ômega 6, então a gente ingere o ômega 6, 3, aliás. Então, as fontes do ômega 3 está aqui. Nós temos as fontes animais, né, o atum, o crio. É muito interessante, ultimamente eu tenho utilizado o ômega 3 do crio, é o melhor ômega 3 que tem. Ele é um pouco mais caro, ele é uma cápsulazinha menorzinha, vermelhinha. Enquanto a do ômega 3 é aquela que eu pus na foto do slide, ele é maior, mais amarelinha, tá? E o salmão selvagem, porque da onde vem esse ômega 3 do salmão? É dos plânctons, das algas que ele utiliza lá no mar, que ele come. Daí que vai ser metabolizado e transformado em ômega 3. Então tem que ser esses peixes. A pessoa, eu vou comer salmão porque eu estou comendo ômega 3. A maioria dos nossos salmões vendidos aqui em supermercados, em varejões, são de cativeiro. O salmão de cativeiro não tem ômega 3. Tem que ser o selvagem. Ele é até um pouco mais caro, às vezes você encontra. Tá? Então, fique atento a isso, porque às vezes você está comendo salmão achando que você está fazendo uma grande vantagem com relação ao ômega 3. E não, é por causa dos plânctons que realmente os peixes alimentam que vai ser formado o ômega 3. E das fontes vegetais, para aqueles que são vegetarianos, a linhaça, a chia e a castanha do Pará também eu gosto muito, e as nozes, tá? Também está relacionado ao ômega 3. Então, onde que eles vão se localizar? Na membrana fosfolípide. A nossa membrana de todas as células, principalmente das células musculares, são fosfolípides. Então, se essa membrana não tiver equilibrada, como que eu vou entrar, por exemplo, a insulina para colocar glicose, a leucina, que tem um vídeo que eu falo muito da leucina, que é com relação ao whey protein, né? O vídeo lá é o whey protein. Como que eu vou fazer o quê? Esse transporte para essa membrana, né? Que ela está defeituosa. Então, já começa uma função importante, né? Então, é um maquinário dentro do músculo, né? Para fazer o quê? A síntese proteica. Para a leucina entrar e lá na via mTOR e produzir músculo, é interessante eu ter esse transporte viável, tá? Então, são estratégias que a gente utiliza, inclusive o ômega 3 tem dois tipos de mecanismo, né? Se eu utilizar ele logo após o treino, tipo, por exemplo, com o whey protein, eu uso isso, é muito bom. Ele é mais anabólico, ele participa da síntese proteica, como eu coloquei, da mTOR. Se eu utilizar 6 horas após o treino, ele já pode ser utilizado como um antioxidante, já não mais participar da síntese. Então, você pode utilizar depois do seu treino e utilizar também fora do treino com objetivos diferentes. Então, aqui nós vamos ter o ômega 6 dentro do seu metabolismo e o ômega 3. Não precisa ficar guardando todos esses nomes, aqui é o ômega, né? Que ele vem, cada um vai fornecer
um tipo, então o EPA, o DHA e aqui os ovos, as carnes, os peixes. Então, assim, isso para a gente entender que o ácido linolênico aqui, tá? Ele só 5 a 15% dessa conversão IEPA e DHA. Então, daí começa a gente observar como às vezes é interessante a gente suplementar o ômega 3 por causa desses desequilíbrios que acontecem aqui, né? Um outro ponto que é extremamente importante, que é o ácido araquidônico. Então, assim, todo processo inflamatório está envolvendo o ácido araquidônico. Se eu pegar um pedaço de pau e dar uma pancada aqui, vai ficar com sinais flogísticos, que são sinais inflamatórios, edema, dor, rubor, não é? Tudo isso libera uma cascata do ácido araquidônico aqui. O ácido araquidônico ele vai ter essas vias, a lipoxigenase e a ciclooxigenase. A lipoxigenase vai dar leucotrienos e a ciclooxigenase ele vai dar prostaglandinas, que é inflamatório, e tromboxanos, que promove coagulação sanguínea. Então, para nós entendermos esse mecanismo, o ômega 3, o ácido linolênico, ele vai vir nessa cascata e formar o ácido araquidônico. Tá? E o ácido araquidônico, como eu acabei de colocar aqui, ele tem 3 vias, essas duas principais, a lipoxigenase e a ciclooxigenase, que vão dar mediadores inflamatórios, como prostaglandina, turboxanos e os leucotrienos, são mediadores inflamatórios. Então, ele promove, são fatores pró-inflamação. Já o ômega 3, o alfa-linolênico, ele vai dar o EPA, eu não vou ficar falando o icosapentaminopentol e tal, vou colocar aqui o EPA e o DHA. E nós temos que ver essa proporção quando a gente compra o nosso ômega 3 de EPA e DHA, tá? Eles já são mediadores anti-inflamatórios. Por exemplo, quando eu uso um anti-inflamatório que todo mundo conhece, por exemplo, diclofenaco, nimesulida, né? Não estou falando marca, estou falando a substância aqui. Quando a gente usa, e tem vários tipos de anti-inflamatórios, eles vão aonde? Eles vão agir aonde? Aqui, ó, nessa via do ácido araquidônico. Anti-inflamação. Então, eles bloqueiam uma via do ácido araquidônico para não formar esses mediadores inflamatórios. Então, veja que interessante, de repente eu posso estar usando o ômega 3 diariamente numa ação anti-inflamatória se eu estou inflamado, que vai auxiliar bastante, né? E, então, não estou mostrando aqui que ele é anti-inflamatório. Então, poxa, eu posso usar. Não estou falando se você tiver um trauma, fratura de uma perna, eu vou usar ele como anti-inflamatório. Não é isso. Eu estou falando diariamente, porque nós temos as quantidades e o metabolismo do ômega 3. Então, como eu disse, a membrana aqui muscular é extremamente importante. A gente ter o quê? Esse fluxo, esse trânsito de nutrientes e substâncias para a produção de músculo. Então, ela melhora esse metabolismo da apolipoproteína, nós temos a A e a B. Essa relação, às vezes, é importante para a gente ver qual LDL que a gente vai ter, se é o de baixa densidade ou de alta densidade. LDL não é medido, LDL, muita gente às vezes nem sabe disso, mas ele é calculado, é um cálculo que o técnico, o laboratório faz, tá? Ele ajuda na lipólise, na lipogênese, oxidação de ácidos graxos e na glicólise. Então, olha que interessante, né? Então, peraí, ele ajuda nesses transportes aqui, desses metabólicos. Além disso, ele vai ajudar aqui, agora esse gráfico eu acho muito interessante. Então, essa membrana, ele vai se ligar, tá vendo ele aqui, ó? Ômega 3, ele se liga aqui na membrana, ó, seria essa membrana aqui, para auxiliar, é que aqui eu já estou indo direto para o DNA, para o núcleo. E aqui eu já estou mostrando que ele vai chegar aqui nesse núcleo. Então, isso aqui seria isso aqui. Ele vai se ligar aqui e ele auxilia no transporte, na ligação de insulina, que a insulina pós-treino ela é anabólica, e quando ela é liberada na resistência periférica à insulina, já ela muda o mecanismo, ela é catabólica, então vai depender das circunstâncias que ela se encontra. Os aminoácidos essenciais, por exemplo, a leucina, ela se liga e auxilia a entrada de leucina para ir para a via mTOR. mTOR vai fazer o quê? Síntese proteica, vai fazer o quê? Músculo, proteína do músculo. Então, o ômega 3, eu já falei, uma ação dele anti-inflamatória, estou falando a facilitação de transportes de aminoácidos essenciais, de melhorar o trânsito de substâncias pela membrana lipo, né? A membrana ela é lipo, lembra que ela tem lipo de gordura
essa membrana aqui. Tá? Então, o ômega 3, seu amplo espectro, né? Essa relação que a gente coloca do 3 para o 6 deveria ser 1 para 1, hoje no máximo 1 para 3. E como que está hoje? Aqui, ó, hoje a nossa alimentação, fast foods, produtos com gorduras, com óleos, e a pessoa fica, é girassol, é canola, não sei o que, gente, não cai nessas conversas de marketing aí que as pessoas, que as empresas vêm passando para nós, tá? Então, hoje essa relação é de 1 para 20. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que suplementar. A maioria dos pacientes eu suplemento com ômega 3, aí tem a dose, a quantidade, de acordo com o exercício, de acordo com a atividade que ele faz ou não. Né? Então, ele tem, como eu já coloquei aqui a fisiologia dele, uma ação antitrombótica, lá no tromboxano, do ácido araquidônico, ele é antiarrítmico, ele ajuda nessa função endotelial, ele ajuda, então, na função endotelial, ele ajuda na hipertensão, né? Melhorando os parâmetros lipídicos, tem uma ação anti-inflamatória e teratogênica, aterosclerótica, né? Desculpa. Por quê? Porque eu não falei ali no tromboxano, então ele ajuda ali a diminuir o tromboxano. Tanto que até para a cirurgia, quem estiver utilizando ômega 3 tem que parar um pouco antes. Então, as dicas aí com relação ao ômega 3. É um óleo de peixe que não pode ser processado, pois diminui 55% da absorção. Lembra lá do salmão que eu falei também, não acho que você está comendo salmão, você está comendo ômega 3, tem que ver o tipo de salmão que é, né? Observar se ele não está oxidado, você pega ele e observa se ele não está escuro. Uma dica, você comprou ômega 3, coloca ele no freezer por 5 horas. Se você pegar e depois passar numa cápsula, passar um alfinete ali, uma agulha, ele estiver bem congelado, é ruim. O verdadeiro ômega 3, ele vai congelar só na periferia ali da cápsula. Ele, por dentro ele vai estar líquido, ele não congela. Então, você quer saber se o seu ômega 3 é de boa qualidade? Põe lá no congelador por 5 horas, tá? Evitar usar em jejum, porque, na verdade, ele pode dar refluxo. Tem gente que toma e fica rotando, né? Tem erucção. Hoje já tem alguns ômegas 3 com a cápsula chamada gastroresistente, aonde ela diminui a quebra no estômago e vai lá quebrar no intestino. Então, você não fica com aquele gosto de ômega 3. Tem algumas marcas que já têm essa gastroresistência. Evitar à noite, porque tem pacientes que às vezes relatam insônia com ômega 3. Então, a gente evita prescrever à noite. Né? E as contraindicações? Então, ó, isso é importante. Não utilizar em pacientes com doenças de coagulação. Púrpuras trombocitopênicas, pacientes que estão utilizando anticoagulante. Então, aqui, não utilizar em pacientes que utilizam anticoagulante e não utilizar antes de cirurgia, porque eu não falei que ele vai agir como um anti-inflamatório, ele vai inibir os trombocitos. Então, antes de cirurgia, ele pode aumentar o risco de sangramento. Então, aí você para o ômega 3 de 7 a 10 dias antes de uma cirurgia. E às vezes é importante o cirurgião também se atentar a isso. O que o paciente está tomando? Às vezes ele fala que está tomando ômega 3 e ele às vezes passa despercebido, mas por detalhes importantes, tá? A dosagem de 1,2 a 2 gramas. Mas veja do que eu estou falando, de EPA e DHA. Às vezes a gente compra o ômega 3, ele vem assim, 1.000 miligramas, ou seja, 1 grama. A gente acha que é numa cápsula. E a indústria mascara isso daí. Quando você vai ler, você tem lá, por exemplo, de DHA você tem 400 e você tem 200 de EPA. Então você tem 600. Não é 1 grama, porque tem o peso da cápsula. Às vezes ela é espessa, ela pesa. Então você tem 600 do que me interessa, do DHA e do EPA, certo? Em quantas cápsulas? Aí você olha lá em cima, no rótulo ele coloca assim, 5 cápsulas. Se eu estou falando 1.200, o mínimo, você teria que tomar o quê? 10 cápsulas, porque eu tenho 600 em 5 cápsulas, eu tenho que tomar no mínimo 1.200, eu tenho que tomar 10 cápsulas. Enquanto tem outros que tem, por exemplo, 650 desse e 250 tem 900 em 2 cápsulas. Aí eu precisaria de tomar o quê? 3 cápsulas para dar o mínimo. Então, de uma marca, eu teria que tomar 10, e essa marca vai estar na faixa de R$ 40, 50, e a outra precisaria de tomar 3, só que essa vai estar na faixa de 150. Então, gente, não caia no conto do vigário, presta atenção, porque às vezes você vai comprar um mais barato de péssima qualidade, de concentração menor. E você, na verdade, você acha que está pagando mais barato, mas você está pagando mais caro. Tá?
Para alguns atletas, conforme o índice de exercício, chega a 2 gramas. Então, se a pessoa está muito inflamada, tem trabalhos falando em 4 gramas. Numa média de atletas comuns, amadores, eu utilizo de 1,5 grama. E pacientes, de forma geral, eu utilizo de 1,2. E algumas marcas de boa qualidade. Né? Eu gosto muito do ômega 3, eu prescrevo, eu mesmo utilizo. Hoje, já tomei meu ômega 3 aqui. Tá? Então, fica atento a essa dica. Para você, às vezes, não pagar mais barato, mas também não está levando um produto. E, às vezes, o barato fica caro. Então, faz esse cálculo que eu te orientei aí. Tá? Gente, mais uma vez, obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, mostre para as pessoas a importância, às vezes antes de fazer uma cirurgia, como ele tem uma ação anti-inflamatória, como está a nossa alimentação, para nós ficarmos atentos ao nosso estado de saúde. Né? Porque o importante é nós fazermos saúde e não fazermos doença, que é o que está acontecendo com a nossa população. Tchau, até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.